Bom, pessoal, continuando nossos conteúdos, eu espero que através de vídeo fique mais tranquilo para vocês assistirem em determinados momentos, onde você quiser, né? Você pode pausar o vídeo, pode assistir com fone. E, por favor, fiquem atentos e anotem as dúvidas, anotando as dúvidas e também fazendo os exercícios que eu vou propor e vão valer ponto, tá? Então, eu vou tentar fazer vídeos não tão longos, mas que cubram uma maior parte possível do conteúdo e que a gente cubra até o final, agora que está nos faltando uma maior parte, né, do que é proposto para a disciplina de Química Geral. Então, nós discutimos muito sobre vários assuntos, né, desde substâncias, misturas, separação, tudo que a gente já falou, e as coisas que nós falamos também sobre estrutura atômica, né? Então, o que está faltando? Está faltando a gente focar um pouco mais no modelo atômico atual, para que a gente possa pegar as consequências dele, digamos assim, e explicar o formato da tabela periódica e também pensar em algumas propriedades periódicas, que são coisas importantes para a gente estudar ligações químicas. Então, eu já tenho já um vasto material preparado aqui para fornecer para vocês e eu quero que vocês cumpram as tarefas, tá? Então vamos lá, continuando. Como a gente vinha falando, né? Como eu acabei de citar, melhor dizendo, eu vou falar sobre o modelo atômico atual, certo? Então, o modelo atômico atual, a gente chama ele também de modelo da mecânica quântica, tá? Modelo atômico atual. É diferente do que a gente costumava falar, tipo assim, modelo de Bohr, modelo de Rutherford, modelo de Thomson, modelo de Dalton e etc. A gente tem a contribuição de vários cientistas, tá, pessoal? A gente não tem a contribuição de somente um. Então não dá para você dizer modelo de Schrödinger, modelo de Heisenberg, modelo de Broglie, modelo de, sei lá, de Planck, modelo de Einstein. Não existe isso. Você tem uma contribuição de vários trabalhos, tá? Que esses trabalhos eles são basicamente do começo do século XX, tá, pessoal? Ali 1908, 1918, 1900 e alguma coisa, 1911. Então por ali mesmo, perto da época lá, depois do próprio experimento de Rutherford, né? Então, a gente viu que Rutherford ele separou, né, duas regiões distintas no átomo, né? Ele verificou que existia um núcleo e que havia uma eletrosfera, né, pessoal? Depois nós vimos o seguinte, esse núcleo e a eletrosfera, essa estrutura ela não era estável. Por quê? De acordo com as leis do eletromagnetismo, se o elétron gira ao redor do núcleo, tá? Se aqui um elétron e aqui um núcleo, se o elétron girar ao redor do núcleo, ele deve irradiar energia na forma de luz, né? E ele deve perder essa carga dele, certo? Ele é carregado e ele é acelerado, então ele vai perder a carga. Então, de acordo com as leis da física clássica, isso colapsaria o átomo, certo? Isso colapsaria o átomo. Logo depois disso veio o quê? Veio o Bohr, que a gente discutiu com seus postulados, que ele com a ideia de átomo, né, de um modelo planetário, mas ele considerou que as órbitas do elétron elas eram estacionárias, né, pessoal? Estacionárias. E aí nós temos lá todos aqueles cálculos que nós fizemos, já fizemos provas sobre isso, né? Sobre os saltos quânticos e etc. Bom, qual é uma das grandes coisas que a gente pode é, partir para começar a falar do modelo atômico atual? É exatamente partir do modelo de Bohr, porque o modelo de Bohr ele tem uma ideia de órbitas, né? Então o elétron ele se situa, né? Ele está no movimento circular, certo? E a gente tem órbitas. Só que essas órbitas, para o modelo atômico atual, depois se mostrou que a gente não tem condição de localizar com perfeição a posição de um elétron, tá, pessoal? O modelo de Bohr ele até explica muita coisa e ele é bem útil para sistemas monoeletrônicos, que nós chamamos de hidrogenoides, né? Mas quando você tem sistemas multieletrônicos, existe uma coisa que a gente chama de correlação eletrônica, que é exatamente
a gente pode associar a parte de repulsão dos elétrons. E isso provoca num sistema microscópico, né, num sistema quântico, uma série de distorções em relação à mecânica clássica, tá? Uma dessas coisas é exatamente o princípio da incerteza. A gente não tem como localizar um elétron com precisão. Então daqui a gente já pode tirar a ideia que de órbitas, certo? De órbitas, a gente passa para um modelo que vai ter orbitais, tá? A gente vai explicando aos poucos o que são esses orbitais, tá? Então entendam que para o modelo atual, órbitas não faz mais sentido, não tem sentido, porque órbitas dá uma ideia de uma posição fixa para o elétron, né, girando. E inclusive a gente tem lá a dedução do raio de Bohr, né, que vocês devem ter visto nos vídeos que eu passei para vocês também em sala de aula. Bom, então, mas assim, qual era a estrutura de fato de um átomo, né? A gente já sabe, pessoal, que no núcleo existia de fato o que? Prótons e nêutrons. Os prótons, né, no núcleo, eles foram descobertos por Rutherford, sabe? Rutherford, ele realizou um experimento onde ele, usando partículas alfa, vocês devem lembrar que eu citei que Rutherford, ele usava uma fonte de partículas alfa, que era um núcleo de polônio, né? E no estudo dele, ele verificou que quando ele bombardeava nitrogênio, que tem número atômico 7 e número de massa 14, que é o número de prótons mais nêutrons, né? Quando ele bombardeava com uma partícula alfa, ele obtinha um outro elemento. Observem aqui, ó, 7, 2 dá 9, né? O elemento que ele obtinha aqui tinha número atômico 8, que é o oxigênio, certo? E ele obtinha um elemento com número de massa 17 e obtinha um próton. Observe que 7 e 2 dá 9, aqui 8 e 1 dá 9 também, né? E 14 e 4 dá 18 e 17 mais 1 dá 18. Então, essa partícula aqui que surgia dessa reação nuclear é o próton. Então, ele foi descoberto por Rutherford. Isso aqui foi mais ou menos em 1918, se não me engano, tá? Os nêutrons, eles foram descobertos por um cidadão chamado de Chadwick, né? Chadwick, também usando partículas alfa, tá? No caso aqui, ele bombardeou um elemento berílio, acho que o número de massa dele era 8. O berílio, o número atômico dele deixa-me pensar, 4, tá? E ele bombardeou com partículas alfa e obteve carbono 12, desculpa, carbono 8 e 4, 12, né? Então aqui carbono 11. É isso mesmo. E obteve um nêutron, tá? Ele não tem número atômico, o nêutron ele só tem um número de massa. Então observa, 4 e 2, 6, 8 e 4, 12, né? Aqui 11 e 1, 12. Então são duas reações nucleares, mas o fato aqui que eu quero mostrar para vocês é exatamente que foram descobertos prótons e nêutrons, tá? Então prótons e nêutrons, inclusive caracterizados. Então se sabia que as massas deles eram muito maiores que a massa de um elétron. Isso já até havia ideia desde o modelo de Rutherford, né? Desde de Thomson, inclusive, porque quando ele estudou lá os raios catódicos e anódicos, percebiam que a relação carga-massa dos raios anódicos, no caso os raios que depois a gente descobriu, ou seja, a gente comentou que eles eram resultado da ionização, né, das partículas do gás residual, eles tinham relação carga-massa pequena. Porque, quer dizer, em relação à carga-massa do elétron. Por quê? Porque eles tinham massas maiores, né? Eles tinham massas bem maiores. Então, prótons e nêutrons são bem mais pesados, cerca de 1.800 e poucas vezes mais pesados do que os elétrons, tá, pessoal? Então, prótons e nêutrons no núcleo, eles são o que nós chamamos de núcleons, tá? São os núcleons. Então, núcleons são prótons e nêutrons, beleza? Bom, essas descobertas, elas estão ali mais ou menos na mesma época, né, do crescimento da mecânica quântica, tá? Agora, o que, que a gente precisa pensar? Bom, a gente precisa levar em consideração que tudo isso, a teoria por trás do modelo atômico atual tem a ver com a contribuição de vários e vários cientistas, né, pessoal? Bom, então é o seguinte,
tenho em mente que no núcleo nós temos prótons e nêutrons. Na eletrosfera, obviamente, nós temos os elétrons, mas como é a estrutura, né? Como é essa estrutura na eletrosfera? Também a gente tem que levar em consideração que no modelo atual a gente tem o que nós chamamos de níveis e subníveis de energia, tá? A ideia de níveis e subníveis de energia, ela é prévia, né? Ela é antes do modelo atômico atual. Por quê? Se você recordar, no modelo de Bohr, a gente já tinha os saltos quânticos, né? A gente consegue explicar os saltos quânticos e consegue explicar, inclusive, as equações lá de Balmer, as equações que explicam raias espectrais. Outra coisa, também quando você tem átomos mais complexos que aqueles somente com um elétron, né, no caso do hidrogênio, né, que só tem um elétron, ou sistema hidrogenóides, já também se percebia que os níveis eles tinham, digamos assim, eles poderiam ser subdivididos em pequenos outros níveis, né, que a gente chama de subníveis. Isso aí é uma ideia, inclusive a gente não citou, não entrei muito nesse mérito, mas é algo que é abordado por um modelo que a gente chama de modelo de Summerfield, tá? Modelo de Summerfield. E nesse modelo, ele amplia um pouco o modelo de Bohr para órbitas elípticas, tá? Para tentar explicar a questão dos subníveis. No modelo atual, os níveis eles são dados por uma coisa que a gente chama de número quântico principal. Ele é o resultado, né? E essa ideia do modelo, desculpa, essa ideia de número quântico principal, ela vem da equação da resolução de uma equação que a gente chama de equação de Schrödinger ou de Schrödinger, como algumas pessoas falam. Então, o número quântico principal, ela vai dar uma estrutura de níveis para os elétrons no átomo. Como são esses níveis? É como a gente imagina mesmo lá, desde o modelo de Bohr, né? Você vai ter o nível 1, 2, 3, blá, 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 até infinito, tá, pessoal? Até infinito. Você vai ter os diversos níveis, que era o que a gente chamava lá no modelo de Bohr de K, L, M, N, O, P, Q e por aí vai. Os subníveis no modelo atual, no modelo da mecânica quântica, eles são dados por uma coisa que a gente chama de número quântico secundário ou azimutal, tá? Secundário ou azimutal. Esse ou azimutal, estou escrevendo mal pra caramba aqui. Ou azimutal. Esse modelo, desculpa, esses números quânticos principal e secundário, eles são resultado direto da resolução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, tá? Para o átomo de hidrogênio. Então, se você tem um determinado nível, um N, né, 1, 2 ou 3 ou 4 e por aí vai, esse número de subníveis, esse L, ele vai variar de 0 até N menos 1. Por exemplo, se você tiver um número quântico principal n igual a 4, então o L ele vai poder ser 0, 1, 2, 3. Ou seja, o 3 é 4 menos 1, né? O 3 é 4 menos 1. Então, se por exemplo, o n for igual a 1, o L só vai poder ser 0. Ele vai de 0 até n menos 1. Se o n for 2, certo? 2, o L ele vai ser 0 e 1, beleza? E cada L desse aqui corresponde a um subnível, tá? Cada um desses corresponde a um subnível. Agora, esses subníveis, eles também estão divididos em diferentes números de orbitais, tá? Diferentes números de orbitais. Então, de onde é que você tem esses diferentes números orbitais? É o seguinte, o número quântico principal, ele te dá o nível e ele te dá o tamanho do orbital, né? O tamanho daquela região em que o elétron pode estar. O número quântico secundário, ele vai estar relacionado com o formato, com a geometria, tá? O formato do orbital. Já o que a gente chama de número quântico terciário, não, a gente não usa muito o termo terciário não, para falar a verdade. A gente chama número quântico magnético, tá? Número quântico magnético. Esse número quântico magnético,
ele tem esse nome exatamente por quê? Porque num estudo, certo? De, se eu não me engano, de átomos de prata que tem um elétron, átomos neutros de prata com um elétron, foi observado que esse elétron da prata fazia com que houvessem feixes em diferentes orientações num campo magnético. Isso por quê? Porque esse número quântico magnético está relacionado exatamente à orientação dos orbitais no espaço. Tá? Então ele está relacionado com a orientação dos orbitais no espaço. Então, se você tem elétrons em diferentes orbitais, né, a orientação dos orbitais no espaço, e você direciona um campo magnético e fixa uma direção para ele, os elétrons nesses orbitais vão interagir de forma diferente e vão se desviar, né, vão se movimentar de forma diferenciada com relação à influência desse campo. Então, esse número quântico magnético aqui, que a gente chama de ml, certo? ml, ele varia de 0 até mais ou menos L. Por exemplo, se você tiver um N igual a 4, se eu pegar o L igual a 2, né, que é possível para N igual a 4, porque a gente viu bem aqui, ó, que quando o N é igual a 4, o L pode ser 0, 1, 2. Esse aqui, né, um L igual a 2, eu vou ter mLs possíveis. Mais 2, desculpa, mais 2, mais 1, 0, menos 1 e menos 2. Por isso que a gente diz que ele varia de 0, aí mais ou menos 1, até mais ou menos L. Né? Porque o L é 2, ele vai até mais ou menos 2. Então ele varia de mais 2 até menos 2. Indicando que um orbital com L igual a 2, ele possui 5 orientações diferentes no espaço. Tá? Então, na verdade, você tem 5 orbitais para um subnível L igual a 2. Você tem 5 orbitais, cada um deles tem uma orientação no espaço diferente. Certo? Eles têm a mesma energia, a gente diz que eles são degenerados, mas eles têm orientações no espaço que são diferentes. Tá? Então, isso aqui também é resultado da equação de Schrödinger, resolvida para o átomo de hidrogênio. Tá? O que acontece, pessoal? Esses 3 números quânticos, para se você tiver em dúvida, mas como é que é essa resolução, como é que é essa coisa? É uma coisa um pouco mais complexa do que a gente pode mostrar. Por quê? Para você obter esses números da resolução para o átomo de hidrogênio, você tem que escrever a equação de Schrödinger, que por sua vez é uma equação que a gente chama de equação de autovalores e autovetores. Essa equação ela vai envolver uma coisa que a gente chama de álgebra de operadores. Eu vou ter que escrever operadores para o operador lá de energia do átomo de hidrogênio, que é o que a gente chama de operador hamiltoniano. Esse operador ele vai ter um termo de energia cinética, vai ter um termo de energia potencial. Eu tenho que modelar essa energia potencial, que normalmente a gente modela lá com uma coisa que a gente chama de aproximação de Born-Oppenheimer. Você vê que já é uma outra contribuição. E esse Oppenheimer é aquele lá mesmo do filme. Quando você resolve, você faz uso de polinômios, de famílias de polinômios, tá? Para resolver esses problemas da equação de Schrödinger. E antes disso, inclusive, você tem que fazer separação de variáveis, você tem que fazer dividir a função de onda do elétron, do sistema monoeletrônico lá do átomo de hidrogênio em uma função radial, uma função angular, então é toda uma complicação, tá, pessoal? Não é tão trivial, não. E a partir de toda essa matemática, você obtém esses resultados. Níveis dados pelo número quântico principal, de 1 até o infinito. Você tem subníveis dados pelo número quântico secundário, que vai dar o formato do orbital, que a gente diz que são os formatos dos orbitais hidrogenoides, né? Então, esse número quântico secundário ele vai de 0 até n-1, né? Então, ele é especificado para um n em particular, um n, né? Um número quântico principal em particular. E você tem os números quânticos magnéticos, que são especificados para um subnível em particular. Então, que vai de 0 até mais ou menos L. Certo? Então, são 3 números que são resultados da resolução da equação de Schrödinger
para o átomo de hidrogênio, certo? Então, olha só, vocês devem se perguntar, mas eu ouvi falar que existe um quarto, que é o número quântico de spin, e de fato existe, é o que eu vou falar agora. Veja bem. Bom, mas antes de falar do número quântico de spin, só fazer uma correção. Eu falei que o número quântico magnético, ele de fato, ele está relacionado com a orientação dos orbitais no espaço, mas eu citei que o experimento foi de feixe de átomos de prata e não foi, tá? Na verdade, a orientação dos orbitais no espaço ela é identificada pelo efeito Zeeman, que é quando você desdobra com o campo magnético as linhas espectrais. Mas pra gente aqui, pessoal, vale apenas você saber que o número quântico magnético ele te dá as diferentes orientações dos orbitais no espaço, tá? Esse experimento sim da prata, né, que tem um elétron desemparelhado, ele foi feito por Stern e Gerlach. Eu acho que é assim que fala, tá? Esse experimento ele mostrou o quê? Que esse feixe de átomos que tem um elétron desemparelhado, que ele tem dois comportamentos num campo magnético, tá? E por que ele tem dois comportamentos num campo magnético? Porque o elétron tem uma propriedade que a gente chama de spin, tá? Dois comportamentos num campo magnético. Esse spin, né? Isso por considerações. Aí você tem considerações matemáticas, você tem considerações que fazem uma extensão do momento angular para o momento angular de spin. Aí tem toda uma matemática, tá, pessoal? Então ele considera que o elétron ele tem duas orientações no campo magnético. A gente diz que ele tem spin semi-inteiro, que o elétron ele é uma partícula do tipo fermion. Ele tem um spin semi-inteiro. Agora, tem livros por aí que dizem que esse spin decorre da orientação, da rotação do elétron para um sentido. O livro bota até assim, um eixo aqui, aí o elétron girando para cá, horário, e ao redor desse eixo o elétron girando para cá, anti-horário. Isso é errado, tá, pessoal? Por quê? Porque o elétron não é bolinha. O elétron não é bolinha. O elétron, ele é uma entidade que a gente diz que ele tem um comportamento dual, um comportamento de onda e de partícula, tá? Então, eu vou até inclusive falar daqui a pouco sobre o princípio, sobre a equação de de Broglie. Mas o que acontece é que você não pode dizer que é isso. Na verdade, dizer que é uma rotação para um sentido para o outro, porque isso dá uma ideia de uma bolinha. O elétron não é bolinha. O elétron, ele é uma onda partícula e ele tem dois comportamentos perante um campo magnético. E ponto final. Entendeu? Não há análogo macroscópico. A gente diz assim, não há análogo macroscópico para a propriedade de spin, tá? Os outros números quânticos você consegue fazer até ter uma ideia, né? Analogias macroscópicas. Agora, para o spin, não. O spin é uma propriedade essencialmente de corpos microscópicos, tá? Então, o próton tem spin, várias partículas têm spin. Inclusive, dependendo do spin, as partículas elas se dividem em férmions e bósons, tá? Então, no caso aqui, para o elétron, você vai simplesmente entender que o elétron tem dois comportamentos perante um campo magnético, tá? E podemos dizer que ele desvia para um lado e para o outro do campo, digamos assim, porque ele interage dessa forma. Inclusive, isso aqui é base para um experimento que a gente chama de ressonância paramagnética de elétrons, tá? E também um semelhante é para ressonância magnética nuclear, é semelhante, mas só que lá é spins nucleares, tá? Não é do elétron. Então, o que acontece? A gente admite que o elétron tem dois spins. Então, quando um orbital, ele vai sempre possuir dois elétrons no máximo, tá? Dois elétrons no máximo. Por quê? Porque nesse caso, os elétrons, eles têm repulsão, porque os dois são negativos, mas como eles têm comportamentos magnéticos contrários, eles também têm uma componente que faz com que eles se acomodem num mesmo orbital, que inclusive eu posso representar como um quadradinho, né? Então eu tenho um orbital e a minha representação aqui eu boto uma seta para cima e uma para baixo, uma meia seta na verdade, ou então eu boto uma para baixo e uma para cima, não tem problema, tá? O fato é, a gente nunca sabe qual é o meio e qual é o mais meio, qual é o menos meio e qual é o mais meio. A gente sabe que tem dois comportamentos. O que a gente pode fazer é uma convenção.
eu posso convencionar o seguinte, eu posso dizer que toda vez que eu colocar o primeiro elétron no orbital, ele vai ser menos meio. Pode ser uma convenção. E para baixo, ele vai ser mais meio, tá? O segundo elétron. O fato é, vão existir dois elétrons no máximo no orbital, porque esse diferente comportamento magnético alivia a repulsão. E aí você consegue ter dois elétrons no orbital. Se você colocar um terceiro, você vai ver que a repulsão já vai ser maior. Então, isso não dá uma estabilidade para o seu sistema microscópico, tá? Para a acomodação em orbitais. Bom, então, esses são os quatro números quânticos que a gente usa para descrever o estado eletrônico do elétron, né? Ou desculpa, dos elétrons num átomo. No caso, inicialmente isso aqui é feito para um elétron no átomo de hidrogênio, né? Que é a resolução da equação de Schrödinger. Depois eu vou falar sobre o princípio da construção, que é uma extensão disso aqui, tá? E também nós precisamos falar da regra de Rand e do princípio da exclusão de Pauli, exatamente para dar regras, digamos assim, que são interpretações da natureza, tá? Mas que, digamos assim, organizam essa ideia de estado eletrônico, principalmente num estado de menor energia, tá? Então essas regras e princípios, eles foram enunciados exatamente com observações e tal, e eles não falham, tá? Não falham para o estado fundamental do elétron. Desculpa, para o estado fundamental de qualquer átomo, tá? Bom, como eu falei para vocês, tem duas coisas que são importantes aqui, que inclusive fazem parte de todo o arcabouço teórico disso aqui, pessoal, que é o princípio da dualidade, tá? O princípio da dualidade de de Broglie. De Broglie, ele usou princípios relativísticos, né, teorias relativísticas, ideias relativísticas, e mostrou, né, teoricamente primeiro, mas que já é comprovado experimentalmente, que a toda partícula em movimento está associado um comprimento de onda, certo? E como é que você calcula esse comprimento de onda? Você usa a constante de Planck, 6,63 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo, e usa o momento, né? O momento linear, que é nada mais do que a massa da partícula vezes a velocidade dela. Então, observem, quando isso aqui é um elétron, essa massa é 9,11 vezes 10 a menos 31 quilogramas, né? Então, muito pequeno. Como esse número, esse H, essa constante de Planck é muito pequena, se eu dividir por um número pequeno, eu vou obter um número razoável aqui, né? Então, só é mensurável, né? Esses comprimentos de onda aqui, eles só são mensuráveis para partículas microscópicas, tá? Quando você tem partículas muito grandes, bolas de gude, bolas de, sei lá, bolinhas de chumbo e etc., até uma pessoa mesmo em movimento, sei lá, o que vai acontecer? Essa massa ela é muito alta e aí esse comprimento de onda ele é muito pequeno. Por quê? Porque o H já é um número muito pequeno. E aí você vai ter comprimentos de onda que são desprezíveis, que o tamanho deles é indetectável, tá? Então o princípio da dualidade ele expressa o quê? Que uma partícula em movimento vai ter um comprimento de onda, vai descrever o movimento ondulatório, cujo comprimento de onda está associado a esse momento, né? Então, só é relevante para partículas microscópicas, tá? Então, a gente tem questões onde eu vou abordar isso aqui, questões para vocês aí, tá? A outra coisa que vale a pena falar é exatamente o princípio da incerteza. Eu também citei um pouco lá em cima para falar sobre o orbital, né? O princípio da incerteza, ele também ele encerra aqui uma ideia, digamos assim, de mecânica quântica, mas também para você demonstrar ele, você tem que demonstrar com matemática de operadores e tal. Aí, em outras palavras, a gente diz lá que os operadores de momento e de posição do elétron, eles não comutam e tal, tal. Tem várias linguagens para isso, mas para a gente aqui, o que interessa é o seguinte: toda medida, pessoal, ela tem uma incerteza, né? Então, por exemplo, se eu medir a velocidade de um carro com um equipamento, eu vou dizer, ele está a 60 quilômetros por hora, mais ou menos 1 quilômetro por hora. Então tem uma incerteza na medida. Então, da mesma forma, se eu medir a posição de um elétron, tá? A posição do elétron, e medir a velocidade do elétron,
que tem a ver com o momento, né? Por quê? Porque o momento, que é o P, ele é a massa vezes a velocidade. Então, medir a velocidade, medir o momento, já que eu pego aqui a massa do elétron, né? Então, vamos supor que eu quero medir a posição do elétron e a velocidade dele. Essas duas propriedades, elas se relacionam da seguinte maneira. Eu vou chamar de ΔX, a incerteza na posição, e ΔP, a incerteza no momento. Então, isso aqui é a incerteza na posição, certo? Na posição. E aqui a incerteza no momento, que é mv, né? Isso aqui é maior ou igual a um h cortado sobre 2. O que é h cortado? É a constante de Planck sobre 2π, tá? É porque ela é colocada dentro de uma ideia geométrica, angular. Então você divide ela por 2π, que é a quantidade, que é um ângulo total, né? Numa circunferência. Então, a gente tem que ΔX é maior ou igual a H cortado. Eu vou colocar de outra forma, tá? H cortado não, H sobre 4π vezes o ΔP, né? Jogando o ΔP aqui para baixo. O que que significa? E se eu tiver uma incerteza pequena no momento, né? Se esse número é pequeno, isso aqui é uma constante. Opa, isso aqui é uma constante, né? H sobre 4π é uma constante. Então, se isso aqui é pequeno, isso aqui tende a ser alto. Então, qual é o princípio da incerteza? É impossível medir com incertezas comparáveis a posição, né, e o momento de um elétron, certo? Por quê? Porque se um é pequeno, o outro vai ser inevitavelmente grande. Então, é inevitável que, se você ganhar precisão, né, observe que eu não estou falando do valor do momento e nem do valor da posição. Eu estou falando da incerteza, certo? A gente está falando de qualidade de medida, tá? A gente está falando de, digamos assim, aquilo que eu falei da velocidade de um carro, tá? Então, eu vou exemplificar também com questões. Isso aqui é puramente matemático a ideia, né? Quer dizer, o uso, a aplicação. Mas a ideia é essa, tá? Que você. Ah, Samuel, e o que que significa? Significa que ou você executa um experimento para medir com precisão o momento do elétron, velocidade, né? Ou a posição. Você não pode simultaneamente obter os dois. Então, quando você abre mão de uma incerteza em um você ganha uma certa certeza, digamos assim. Você diminui a incerteza no outro, né? Bom, então, pessoal, isso aqui são todos os elementos do, 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 do modelo atômico atual, tá? Bom, ainda tem mais coisa para se falar. Ainda tem mais coisa para se falar. Eu vou ver em quanto tempo está esse vídeo. E aí, qualquer coisa eu divido o vídeo em outro, né? Esse aqui está em cerca de 33 minutos. Então, o que que acontece? Eu vou falar no outro vídeo mais coisas e vocês vão executar tarefas que eu vou colocar, tá? Até logo, até o outro vídeo. Para aí.